Olá, eu sou o Guilherme, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR, campus de Pato Branco. Na videoaula anterior, nós começamos uma discussão um pouco mais detalhada sobre a forma escalonada de um sistema e nós vimos no final da videoaula que como é vantajoso resolver um sistema quando ele está na forma escalonada. Isso justifica, então, nós buscarmos um método, um processo, para a partir de um sistema qualquer, nós chegarmos a essa forma escalonada. Então, só relembrando o que significa a forma escalonada de um sistema, quando um sistema está na sua forma escalonada, quando ele cumpre as seguintes duas condições. A primeira delas, o pivô de uma equação está à direita do pivô da equação de cima, e a segunda condição, linhas nulas estão abaixo de todas as equações. Na videoaula de hoje, nós veremos o processo de escalonamento, ou seja, processo que, a partir de um sistema linear qualquer, nós executamos esse processo e obtemos a sua forma escalonada, de forma que a forma escalonada seja equivalente ao primeiro sistema, ou seja, eles possuam as mesmas soluções. Ao longo das nossas videoaulas, nós já resolvemos vários exemplos, exercícios e problemas utilizando esse processo de escalonamento. O objetivo da videoaula de hoje é formalizar essas etapas, esses processos que nós aplicávamos ao nosso sistema, as equações do nosso sistema, para obter a sua forma escalonada. Então, o processo de escalonamento ele envolve três tipos de manipulações com as nossas equações do sistema, que nós chamamos de operações elementares. A primeira operação elementar é troca de linhas, ou seja, trocar a ordem das equações. Por exemplo, inverter a ordem da primeira equação com a segunda equação. E isso não vai alterar a solução do nosso sistema, já que as duas equações vão continuar lá, impondo as suas condições sobre as nossas incógnitas. Já a segunda operação elementar é multiplicar uma equação por um número real diferente de zero. Então, se nós multiplicamos uma equação de ambos os lados da igualdade por um número real diferente de zero, nós vamos obter uma equação equivalente, ou seja, as mesmas soluções da nossa primeira equação vão ser soluções da segunda equação e vice-versa. E note que o nosso número tem que ser diferente de zero, porque se nós multiplicamos por zero, nós obteremos zero igual a zero e nós vamos perder a nossa informação original que estava naquela equação. A terceira operação elementar é multiplicar uma equação por um número real diferente de zero, somar com uma outra equação e obter uma nova equação que nós vamos substituir no lugar dessa nossa segunda equação aqui. Um detalhe aqui é que nosso número real é diferente de zero. Se ele fosse igual a zero, ao multiplicar a nossa equação, nós obteríamos zero igual a zero, e ao somar zero igual a zero com a outra equação, nós não faríamos nada. A segunda equação continuaria a mesma. Então, essa é a nossa terceira operação elementar, e ela também vai manter as informações do sistema, ou seja, ao realizarmos essa operação elementar, o sistema obtido será equivalente ao sistema anterior. Então, vamos aplicar o processo de escalonamento para, a partir desse sistema aqui, nós obtermos essa forma escalonada. Então, nós precisaremos aplicar aquelas três operações elementares, de modo que, ao final do processo, nós obtemos um novo sistema satisfazendo essas duas condições. Então, o nosso sistema é 2x mais 7y mais z igual a 21, x mais 2y mais z igual a 7 e menos 3x menos 5y mais 2z igual a menos 8. Sistema com três equações e três incógnitas, sendo x, y, z as três incógnitas. Então, a primeira etapa do nosso processo é escolher uma das equações para fixar na primeira posição. Como a segunda equação, o coeficiente do x é 1, e o 1 é mais fácil de manipular, nós vamos fixá-lo na primeira posição. Ou seja, nós vamos fazer uma troca de linhas aqui entre a primeira equação, a primeira equação e a segunda equação. E nós vamos simbolizar então essa troca de linhas. Então, desse sistema nós viremos para esse outro sistema e nós realizaremos a operação elementar troca de linhas. Então, nós vamos trocar a linha 1 com a linha 2. Eu vou representar dessa maneira. Linha 1 trocada com a linha 2. E desse sistema, nós vamos vir para esse sistema aqui embaixo. Então, teremos x mais 2y
mais z igual a 7. Agora, a segunda equação, a primeira equação que ocupa o lugar da segunda equação agora nesse novo sistema, vai ser 2x mais 7y mais z igual a 21. E a terceira equação permanece no lugar dela. Menos 3x menos 5y mais 2z igual a menos 8. Agora, feito isso, nosso próximo objetivo é anular o coeficiente do x na segunda e na terceira equações, para que os pivôs da segunda e terceira equações estejam da coluna do y para a direita. Então, multiplicando a primeira equação por menos 2 e somando com a segunda, nós vamos anular o coeficiente do x. E multiplicando a primeira equação por menos 3 por 3, positivo 3, e somando com o resultado com a terceira equação, nós vamos anular o coeficiente do x. Então, aqui nós faremos os seguintes procedimentos. Então, para sairmos dessa equação e chegarmos nessa, nós vamos multiplicar a primeira linha por menos 2, a primeira equação por menos 2. Então, é menos 2 vezes a primeira equação, ou primeira linha. E vamos somar com a segunda linha. E o resultado, nós vamos... Então, eu vou escrever dessa maneira aqui. O resultado dessa nossa soma, a equação resultante, nós vamos substituir na segunda linha. Então, é assim que nós vamos representar. Vamos multiplicar por menos 2 a primeira linha, a primeira equação, somamos com a segunda equação e substituímos no lugar da segunda. Então, menos 2. Multiplicando a primeira equação por menos 2, nós teremos menos 2 vezes x é menos 2x, menos 2 vezes 2y dá menos 4y, menos 2 vezes z dá menos 2z, igual, menos 2 vezes 7 dá menos 14. E a segunda equação nós vamos repetir aqui, 2x mais 7y mais z igual a 21. E somamos. Menos 2x mais 2x é 0x. Menos 4y mais 7y dá mais 3y. Menos 2z mais z dá menos z, igual. Menos 14 mais 21 dá 7. Então, é essa a equação que nós vamos substituir na segunda posição. Então, só repetindo aqui a primeira equação, temos x mais 2y mais z igual a 7. Nós multiplicamos por menos 2 a primeira equação, obtivemos essa. Nós somamos com a segunda equação, e nós obtivemos, então, essa nova equação que vai ser substituída no lugar da segunda. E isso nós escrevemos de forma simbólica dessa maneira aqui. Então, nós teremos 3y menos z igual a 7. Agora, a primeira equação nós vamos multiplicar por 3. Nós obteremos 3x, que somado com menos 3x vai dar 0x e vai anular o x. Então, o nosso número aqui vai ser o 3. Então, multiplicando por 3 essa equação, nós teremos 3x mais 6y mais 3z igual a 21. E repetindo a terceira equação aqui embaixo, nós temos menos 3x menos 5y mais 2z igual a menos 8. E somando, 3x menos 3x é 0x, 6y menos 5y é y, 3z mais 2z dá 5z, e 21 menos 8 é 13. Então, notem que as operações elementares realizadas agora foram: multiplicamos a primeira equação por 3, então, 3 vezes a primeira linha, ou primeira equação, somamos com a terceira equação, ou terceira linha, e o resultado nós vamos substituir na terceira posição, na terceira linha. Então, esse resultado aqui é o que vem ocupar a terceira linha, que é 1 vezes y mais 5z igual a 13.
Agora, primeiro passo, anulamos os coeficientes do x abaixo da primeira equação. Ou seja, os pivôs da segunda e terceira equação, eles vão ter que estar na segunda coluna ou à direita. Agora, o próximo passo é fixar uma equação na segunda posição. Como a terceira equação, ela está... na terceira equação, o coeficiente do y é 1, nós vamos fazer uma troca de linhas aqui para deixar o y com o coeficiente 1 na segunda equação. Então, esse vai ser o nosso próximo passo. Ou seja, a operação elementar aqui utilizada, nós vamos sair desse sistema e passar para esse. E a operação é troca de linha 2 com a linha 3. Então, linha 2 vai ser trocada com a linha 3. Então, nós obteremos, repetindo a primeira linha, x mais 2y mais z igual a 7. Agora, a terceira linha passa a ocupar o lugar da segunda, que vai ser y mais 5z igual a 13. E no lugar da terceira linha, nós teremos agora 3y menos z igual a 7. Nesse ponto, vamos identificar os pivôs da primeira e da segunda equação. O pivô da primeira equação vai ser o 1. E o pivô da segunda equação também vai ser o 1. Então, o próximo passo é anularmos o coeficiente do y na terceira equação para que o pivô da terceira equação ele seja à direita do pivô da equação de cima. Então, para isso, nós vamos multiplicar a segunda equação por menos 3 e somarmos com a terceira equação. Então, multiplicando por menos 3 a segunda equação, eu vou fazer isso aqui em cima, temos menos 3y, menos 3 vezes mais 5z dá menos 15z igual, menos 3 vezes 3 dá menos 39. E repetimos a terceira equação, que é 3y menos z igual a 7. E somamos. Então, menos 3y mais 3y é 0y. Menos 15z menos z é menos 16z. Igual menos 39 mais 7, isso vai dar menos 32. Então, é essa a equação que nós vamos colocar na nossa terceira posição. Então, só repetindo a primeira e a segunda linhas, as primeiras e segunda equações, nós temos 1x mais 2y mais z igual a 7, 1y mais 5z igual a 13. E agora a nossa nova equação, que vai vir ocupar o lugar da terceira, é menos 16z igual a menos 32. Então, a operação elementar realizada aqui foi multiplicar a segunda equação, a nossa segunda equação por menos 3. Então, menos 3 vezes a nossa segunda equação, ou a segunda linha, somar com a terceira. E o resultado nós substituímos no lugar da terceira. Então, multiplicamos por menos 3 a segunda equação, somamos com a terceira, o resultado nós substituímos no lugar da terceira equação, na terceira linha. Então, agora vamos analisar, nós obtivemos esse sistema e vamos analisar se ele está agora já na forma escalonada. Então, nós já tínhamos visto que o pivô da primeira equação é 1, o pivô da segunda equação também é 1, e o pivô da terceira equação, agora ele vai ser o menos 16. Note que nós anulamos o coeficiente do y abaixo. Nós anulamos o coeficiente do y na terceira equação, logo, o pivô da terceira equação ele vai ter que estar à direita do pivô da segunda equação. Então, nós não temos linhas nulas no nosso sistema. Enquanto a primeira condição, o pivô da terceira equação, menos 16, ele está à direita do pivô da equação de cima, que é 1, e esse pivô, por sua vez, está à direita do pivô da equação de cima, que é o 1. Portanto, esse sistema está na forma escalonada. E nós já vimos que
é fácil determinar a solução quando o sistema está na forma escalonada. Então, vamos determinar a sua solução. Da terceira equação, segue-se que menos 16z igual a menos 32. O menos 16 ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, nós teremos que z é igual a menos 32 dividido por menos 16. E isso é igual, menos com menos é mais. 32 dividido por 16 é 2. Portanto, o z vale 2. Substituindo o valor de z na segunda equação, nós obtemos y, 1 vezes y ou apenas y, mais 5 vezes z, o z é 2, então 5 vezes 2 é 10, igual a 13. Portanto, nosso y é igual. O 10 está somando, passa subtraindo, ficaremos com 13 menos 10, que é 3. E por fim, substituindo o valor de z e y na primeira equação, nós obtemos 1x, ou simplesmente x, mais 2 vezes y, o y é 3, então é 2 vezes 3, que é 6, mais z, que é 2, igual a 7. Ou seja, x mais 6 mais 2 dá 8, é igual a 7. Portanto, nosso x ele vale, o 8 está somando, passa subtraindo, ficaremos com x igual a 7 menos 8, que é igual a menos 1. Portanto, nosso x ele vale menos 1. Então, a solução do nosso sistema é x igual a menos 1, y igual a 3 e z igual a 2. Então, agora, nós vamos utilizar uma notação, uma escrita diferente para o escalonamento do nosso sistema. Nós vamos utilizar, então, ao invés de trabalharmos com o sistema e suas equações, nós vamos trabalhar com a matriz completa associada a esse sistema. Então, nós iniciamos com o sistema. Aqui eu mantive o nosso processo anterior de escalonamento e com a solução final. Então, partindo do nosso sistema, saindo do nosso sistema, nós montamos a sua matriz completa. Então, na primeira coluna, na segunda coluna, na terceira coluna nós temos os coeficientes de x, y e z. E na última coluna, os termos independentes. E na primeira linha da nossa matriz, nós estamos representando a primeira equação do nosso sistema, a segunda linha, a segunda equação, a terceira linha, a terceira equação. Então, aqui nós temos o termo 2, 7 e 1 e 21. Coeficiente do x é 1, coeficiente do y 2, coeficiente do z é 1, termo independente 7, coeficiente do x é menos 3, coeficiente do y é menos 5, coeficiente do z é 2, termo independente da terceira equação menos 8. E nós vamos agora aplicar as operações elementares sobre as linhas da nossa matriz. Então, o processo é o mesmo. Nós temos que escolher uma das linhas para fixar na primeira posição. E nós vamos escolher, então, a segunda, porque o primeiro termo aqui vai ser 1, e isso facilita os nossos cálculos. Então, nós vamos fazer uma troca de linhas, trocar a primeira e a segunda linhas. Então, nós vamos trocar a linha 1 com a linha 2, utilizando a mesma notação. Não é necessário escrever essa notação toda vez que você for resolver o teu sistema, mas isso pode ajudar a não se perder ou não se confundir ao longo do caminho. E também ajuda um pouco na organização, mas não é necessário escrever isso. Então, voltando aqui, trocando a linha 1 com a linha 2, nós temos a linha 1 vai ficar 1, 2, 1 e 7, e a linha 2 vai ser 2, 7, 1 e 21. E a linha 3, a terceira linha, nós mantemos ela como ela está. Agora, já analisando o pivô da primeira linha, que vai ser o primeiro, então, termo não nulo da linha, vai ser o 1. Então, comparem aqui que na nossa primeira equação, essa nova matriz, ela está representando esse sistema aqui.
E nesse sistema aqui, o pivô da primeira equação, ele é 1. Então, os pivôs aqui, nós podemos ver uma correspondência entre os pivôs da matriz e do sistema, a posição deles. Então, continuando aqui, nós queremos que o pivô da segunda e da terceira equações, eles estejam à direita do pivô da equação de cima. Então, nós precisamos anular os termos aqui da primeira coluna, que estão abaixo do 1, ou seja, o 2 e o menos 3. Então, para isso, nós vamos multiplicar a primeira equação. Para anular o 2, nós vamos multiplicar a primeira equação por a primeira linha por menos 2. O resultado, somarmos com a segunda linha, termo a termo. E depois nós vamos substituir esse resultado na nova segunda linha. Então, vamos multiplicar por menos 2 a primeira linha. Então, fazendo isso num rascunho, menos 2 vezes a linha 1, nós obteremos menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 vezes 7 é menos 14. Isso, repetimos a linha 2 embaixo. Prestando atenção na ordem das colunas. O termo da primeira coluna embaixo desse primeiro termo aqui, que está na nossa primeira coluna. Então, 2, 7, 1, 21. Então, aqui, os termos da primeira coluna como se fossem os termos com o x. São os termos com os coeficientes do x. Na segunda coluna, os coeficientes do y. Na terceira coluna, os coeficientes do z. E na quarta coluna, os termos independentes. Por isso, esse cuidado em manter um embaixo do outro nessa ordem. Para que não ocorra, por exemplo, de somarmos coeficientes de x com coeficientes de y. Então, menos 2 mais 2 dá 0. Menos 4 mais 7, isso vai ser 3. Menos 2 mais 1, isso vai ser menos 1. Menos 14 mais 21, isso é 7. Então, é essa a nossa nova linha da nossa matriz. Nós vamos substituir no lugar da segunda linha. Então, só repetindo a primeira linha, nós temos 1, 2, 1, 7. E agora nós ficaremos com 0, 3, menos 1 e 7. Então, note que nós zeramos esse termo aqui abaixo do 1, na primeira coluna. E a operação que nós realizamos foi, multiplicamos por menos 2 a primeira linha, e nós somamos esse resultado com a segunda linha, e esse resultado nós substituímos no lugar da segunda linha. Comparem aqui, que é a mesma operação que nós realizamos no nosso sistema. E só adiantando, se nós compararmos as duas primeiras equações desse sistema com já as duas primeiras linhas dessa nova matriz, nós temos coeficiente do x é 1, coeficiente do y 2, coeficiente do z é 1, termo dependente é 7. Coeficiente do x aqui é 0, coeficiente do y é 3, coeficiente do z é menos 1 e o termo dependente vai ser 7. Agora, nós vamos repetir esse processo com a terceira linha para anular o menos 3. Então, multiplicando a primeira equação na primeira linha da nossa matriz por 3, nós teremos 3 vezes a linha 1, vai ser 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 7 é 21. E repetindo agora a terceira linha, a linha 3, que vai ser, lembrando de manter a coluna do x, manter alinhadas as colunas, menos 3, menos 5, 2 e menos 8, e somamos. 3 menos 3 é 0, 6 menos 5 é 1, 3 mais 2 é 5, e 21 menos 8 é 13. Então, essa vai ser a nova linha 3. 0, 1, 5 e 13. Então, a operação realizada foi multiplicar por 3 a linha 1,
3 vezes a linha 1, somarmos com a linha 3 e esse é o resultado substituímos no lugar da linha 3. É a mesma operação que nós realizamos nessa mesma etapa aqui, descolonamento do sistema. E comparem aqui com a terceira equação, vai ser coeficiente do x é 0, coeficiente do y 1, coeficiente do z é 5 e o termo dependente é 13. Então, nessa etapa do processo, o pivô da primeira linha continua sendo 1. E observe que os demais termos abaixo do 1 na primeira coluna foram zerados. Então, os pivôs da segunda e terceira linha, eles necessariamente vão ter que estar à direita do pivô da primeira linha. Então, o nosso colonamento, esse processo, ele está forçando os pivôs a eles estarem sempre à direita do pivô da equação de cima. Por isso que nós anulamos, então, os termos que estão abaixo do nosso pivô. Agora, próxima etapa, nós temos essas duas linhas. Então, como lá no início, nós precisamos escolher uma das duas linhas para fixar na segunda posição. Nós vamos fixar, então, fazendo uma troca de linhas aqui, para colocar essa terceira linha na segunda posição por causa desse termo 1 aqui, que facilita os cálculos. Então, nós vamos inverter a linha 2 e a linha 3. Então, linha 2 trocando com a linha 3. Mantemos a primeira linha, 1, 2, 1, 7. Agora, a nossa segunda linha vai ser 0, 1, 5, 13. E a terceira linha vai ser 0, 3, menos 1 e 7. Agora, o pivô, já vamos destacar o pivô da segunda linha. Então, o pivô da primeira linha vai ser, continua 1. E o pivô da segunda linha vai ser o 1 também, que vai estar na segunda coluna, à direita do pivô da linha de cima. Agora, a próxima etapa é forçar o pivô da terceira linha a ele ocupar a terceira posição. Então, para fazer isso, nós vamos ter que anular esse termo embaixo do 1, que vai ser o nosso 3, no caso aqui é o 3. Então, para anular o 3, nós vamos multiplicar essa segunda linha por menos 3. Então, aqui nós vamos obter menos 3 vezes 1, que dá menos 3, somado com 3 vai dar 0, que vai cumprir o nosso objetivo. Multiplicando por menos 3 a linha 2, nós temos menos 3 vezes a linha 2, menos 3 vezes 0 é 0, menos 3 vezes 1, menos 3, menos 13 vezes 5, menos 15, menos 13 vezes 13 é menos 39. E agora, repetimos a linha 3 embaixo, que é a que nós vamos somar, que é 0, 3, menos 1 e 7. E nós somamos. Então, 0 mais 0 vai dar 0, menos 3 mais 3, 0, menos 15 menos 1 é menos 16, e menos 39 mais 7, isso vai dar menos 32. E é essa a nossa nova linha que nós vamos substituir no lugar da terceira linha. Então, só repetindo a segunda linha aqui, a primeira linha permanece a mesma, a segunda linha vai ser 0, 1, 5, 13. E agora a nossa nova terceira linha vai ser 0, 0, menos 16 e menos 32. Então, a operação realizada aqui foi multiplicar a segunda linha por menos 3, então é menos 3 vezes a linha 2. Somamos com a linha 3 e esse resultado vai ocupar o lugar da linha 3. Então, analisando os pivôs aqui, agora nós temos o 1 e o 1 que nós já tínhamos obtido. E na terceira linha, o pivô vai ser o menos 16. Comparem aqui com os nossos sistemas. Então, nós saímos dessa matriz que corresponde a esse nosso sistema. Nós realizamos a mesma operação, trocamos a linha 2 com a linha 3, que nós obtivemos esse sistema, que corresponde a essa nossa matriz aqui. Nós realizamos as mesmas operações agora aqui, menos 3, linha 2 mais linha 3, que soma com a linha 3, e no final nós obtemos essa matriz aqui, que vai corresponder então ao sistema 1x mais 2y mais z igual a 7,
0x mais 1y mais 5z igual a 13. 0x mais 0y menos 16z igual a menos 32. Que é o mesmo sistema que nós tínhamos aqui, obtivemos no final. E nós já vimos que ele está na forma escalonada, por sendo os pivôs o 1 e o menos 16. E a solução desse sistema, como nós vimos, é x igual a menos 1, y igual a 3 e z igual a 2. Então, essa nossa nova escrita, ela é um pouco mais econômica no sentido que nós não precisamos ficar repetindo sempre o x, todos aqueles sinais de igualdade e as chaves. A escrita fica um pouco mais limpa, um pouco mais econômica. Então, são duas formas. Uma forma é aplicando o escalonamento diretamente no sistema, outra forma é retirando as informações principais, que são os coeficientes, sempre lembrando de manter o coeficiente do x na primeira coluna, o coeficiente do y na segunda coluna e assim por diante. E nós realizamos as operações do escalonamento, aquelas operações elementares, sobre as linhas da nossa matriz. E no final, nós obtemos a matriz, então, na forma escalonada, seguindo aquelas mesmas ideias de um sistema escalonado. E nós recuperamos o sistema no final, que ele está na forma escalonada, e resolvemos. Por hoje é só e espero você na próxima videoaula.